Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Olha, hoje a gente vai ver determinantes, certo? E tem muitos de vocês me procurando para saber como é que vai ser a avaliação. Na verdade, até agora eu não sei. Então, que eu estou passando para vocês as aulas, né, alguns exercícios, e eu quero que vocês vão fazendo esses exercícios. De qualquer forma, eles serão avaliativos. Se houver prova, a gente vai combinar como é que a gente vai fazer. Se não, todas essas atividades que vocês estão fazendo valerão como a nota de prova. Eu acho que o mais importante para a gente, pelo menos ao meu ver, é a gente terminar a ementa, certo? Estamos bem próximos de terminar e eu quero ver se a gente termina a ementa, não ficar devendo nenhum assunto da ementa, ou nenhum assunto que deveria ser visto nesse período que vocês estão vendo, ok? Então a gente vai ver determinantes, eu vou resolver alguns exemplos e quando eu passar para vocês a aula, eu já passo essa aula com algumas atividades para vocês fazerem. Então quando a gente fala determinante, o que é um determinante? O determinante é um número real que vai ser associado a uma matriz quadrada. Então lembrar que só vai existir o determinante se a matriz for quadrada. Tá certo? Então a gente começa com o determinante de uma matriz de ordem 2. Ordem 2 quer dizer o quê? Duas linhas e duas colunas. Eu coloquei como primeiro exemplo achar o determinante da matriz. Vamos chamar essa matriz de A, 4, menos 3, 6 e menos 1. Ok? Lembra que lá quando a gente viu matrizes, a gente chama isso aqui de diagonal principal e chama isso aqui de diagonal secundária. Ok? Na matriz de ordem 2, ou em todas as matrizes, a gente vai observar, vai ter isso aqui, ó, descendo é mais, subindo é menos. Então o determinante dessa matriz A, nós vamos fazer 4 vezes menos 1, que são os elementos da diagonal principal, aí menos, tá certo? O menos que está subindo, 6 vezes menos 3, que é a diagonal secundária. Então o determinante dessa matriz vai ser menos 4, menos por menos dá mais, 6 vezes 3, 18. Então eu vou ficar com menos 4 mais 18, que vai ser igual a mais 14. Então o determinante dessa matriz é igual a 14, é só isso. No exemplo 2, vou colocar aqui exemplo 1 e exemplo 2. Eu já coloquei um determinante, uma matriz, em que nós vamos formar aqui uma equação. Eu tenho x mais 3 e 2, x menos 1 e 5. E estou dizendo que essa matriz ela é igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa, diagonal principal, diagonal secundária. Então vai ficar 5 vezes x mais 3, diagonal principal, menos 2 vezes x menos 1, que é a diagonal secundária. Isso aqui vai ser igual a 0. Fazendo o chuveirinho aqui vai ficar 5x mais 15, menos 2x, menos por menos vai dar mais, 2 vezes 1, 2, igual a 0. Vou trazer para cá, ok? Então eu vou ficar com 5x menos 2x, deixando a variável no primeiro membro, igual menos 15 mais 2 vai dar, ou 15 mais 2 dá 17, vai passar menos 17. Então eu vou ficar aqui com 3x igual a menos 17, x é igual a menos 17 sobre 3, então a equação tem como conjunto de solução menos 17 terços. Veja que, mesmo numa equação, a resolução aplicando a fórmula de resolução de determinantes. No terceiro exemplo, eu já coloquei resolver a inequação.
A inequação que eu coloquei foi x 3, 2x, certo? Uma matriz de ordem 2, continua ainda com ordem 2, maior ou igual a menos x, certo? Então vamos resolver essa inequação. Vamos ficar com x ao quadrado menos 6 maior ou igual a menos x, ó, diagonal principal, diagonal secundária. X ao quadrado, trazendo de lá, vem mais x, menos 6, maior ou igual a zero. Então, com isso, eu vou ter uma inequação do segundo grau. Resolvendo a equação, você deve estar lembrado que o determinante é b2 menos 4ac. Então, eu vou ficar com 1b ao quadrado, 1, menos por menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, o discriminante é igual a 25. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aí eu vou ter como primeira raiz, menos 1 mais 5 dá 4, por 2 dá 2. E a segunda raiz, menos 1 com menos 5 dá menos 6, por 2, menos 3. Veja que é uma inequação do segundo grau, então eu tenho que encontrar essa inequação. Como A é positivo, eu vou ter concavidade voltada para cima, cortando o eixo do x no ponto menos 3 e 2, certo? Que são os zeros da função. Não sei se vocês devem estar lembrados que na função de segundo grau nós temos mesmo sinal de A, contrário sinal de A, e mesmo sinal de A. Então, o sinal de A aqui, ele é positivo. Então, vou ter mais, menos e mais. Ok? Aí eu volto para a inequação. O que era que ele queria? Queria que fosse maior do que zero. Maior do que zero são os positivos. Estão aqui, ó. Então, a solução dessa inequação, vamos colocar como solução, os valores de x que pertencem a R, tá ok? Esses valores são menores ou iguais a menos 3 e maiores ou iguais a 2. Certo? Menor do que menos 3 e maior do que 2. Então, esse é o determinante da matriz quadrada de ordem 2. Vamos passar para a matriz quadrada de ordem 3. Certo? Vou apagar a tela. Isso aqui eu passo para vocês através de foto, tá certo? Vocês vão acompanhando, é melhor. Eu quero encontrar o determinante de uma matriz A. Vamos aqui, primeiro exemplo, a matriz A, ela é 2, menos 1 e 3, 0, 4 e 5, 6, menos 2 e 1. Certo? Para a matriz quadrada de ordem 3, o que a gente vai estabelecer é um método de resolução chamado de regra de Sarri. Vocês devem estar lembrados que para a gente aplicar essa regra, o que é que nós fazemos? Ou repetimos as duas primeiras linhas aqui embaixo, ou repetimos as duas primeiras colunas aqui ao lado, tanto faz. Ou as duas linhas ou as duas colunas. Eu vou fazer a primeira com as duas linhas, e a segunda eu já faço com as duas colunas, tá certo? Vocês veem os dois métodos. Então, repetindo as duas primeiras linhas, vou ter 2 menos 1 e 3, 0, 4 e 5. Lembra do que eu falei na matriz de ordem 2? Descendo é mais, subindo é menos. Então, nós vamos ter, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Vamos colocar aqui determinante da matriz A, vai ser 8. 0 vezes menos 2 dá 0, vezes 3 dá 0, não vou nem colocar aqui. 6 vezes menos 1 dá menos 6, menos 6 vezes 5 dá menos 30. Subindo agora, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 3, 72, então menos 72, olha o sinal lá. 2 vezes menos 2 dá menos 4 vezes 5 dá menos 20, e menos por menos vai dar mais
20. 0 vezes menos 1 dá 0, vezes 1, 0. Então, o que é que nós vamos ter aqui como determinante dessa matriz? Vamos somar os negativos. Menos 102 mais 28. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, negativo. 8 para 12, 4. 3 para 10, 7. Então, o determinante dessa matriz é menos 74. Ok? Vamos para o exemplo 2. Mais uma matriz de ordem 3. No exemplo 2, o que é que nós temos? A matriz menos 1, 2 e 3. Vamos aqui, matriz A. Menos 1, 2 e 3. Ok? Depois eu tenho 0, 1 e 4. E depois eu tenho menos 2, menos 3 e 5. Ok? É isso que nós temos. Então vou fazer agora. Aqui eu fiz com as duas linhas, lá eu vou fazer com as duas colunas. O mesmo processo, não vai alterar em nada o resultado da sua matriz. Então eu vou ter aqui, ó, menos 1, 0 e menos 2, 2, 1 e menos 3. Estou repetindo as duas colunas, aqui eu repeti as duas linhas. Mesmo processo, lembra que descendo é mais, subindo é menos. Então vamos lá, ó. O determinante da matriz A vai ser igual a menos 1 vezes 1 dá 1, dá menos 1 vezes 5, menos 5. Depois eu vou ter 2 vezes 4, 8, 8 vezes menos 2 dá menos 16. 3 vezes 0 é 0, vezes menos 3, 0, não precisa nem colocar. Depois subindo, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6, menos por menos vai dar mais 6. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, menos 12 vezes menos 1 vai dar mais 12, fica menos 12. 5 vezes 0 é 0, vezes 2, 0. Então o que é que nós vamos ter aqui? Menos 5, menos 16 dá menos 21, com menos 12 vai dar menos 33, mais 6, e menos 33 mais 6, sinal do maior menos, 33 menos 6 vai dar 27, então o determinante dessa matriz é menos 27. Ok? Vamos colocar mais um exemplo, agora a gente resolvendo uma equação. É de resolver a equação, exemplo 3. Aí eu tenho x, x e x, tenho x, x e 4, e tenho x, 4 e 4. Isso aqui igual a 0, que é uma equação. Vamos fazer o processo que a gente está utilizando, aplicando a regra de Sarri. Então o que é que nós vamos ter aqui? Vou repetir as duas linhas. X, x e x, x, x e 4. Então vamos lá. X vezes x dá x2 vezes 4, 4x, 2. X vezes 4, 4x vezes x, de novo 4x, 2. X vezes x dá x2 vezes 4, de novo 4x, 2. Subindo agora. X vezes x dá x2 vezes x, x a terceira. Então, menos x a terceira. X vezes 4, 4x vezes 4, 16. Então, menos 16x. X vezes x dá x2 vezes 4, 4x, 2. Então, menos 4x2. Tudo isso igual a 0. O que é que nós vamos ter agora? Eu posso cortar aqui 4x2 com 4x2, tá certo? Aí vai sobrar o que pra gente? Vou apagar aqui. Estou vendo ali que vai dar uma equação do terceiro grau. Certo? Vamos ver como vai ser o desenrolar. Então vai ficar o que? Menos x a terceira, colocando em ordem. 4 mais 4 vai dar mais 8x2. Depois eu tenho
menos 16x igual a 0. Certo? Então essa é a equação que eu tenho. Menos x à terceira, menos mais 8x ao quadrado, menos 16x igual a 0. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 para não trabalhar com ela negativa. Então vai ficar x à terceira, menos 8x2, menos 16x igual a 0. Então nós temos uma equação do terceiro grau. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como todos os termos têm x, eu vou colocar x em evidência. Vai ficar x ao quadrado, menos 8x, menos 16, tudo isso igual a 0. Então a primeira coisa, eu tenho a equação do terceiro grau, transformei uma do primeiro e uma do segundo. A do primeiro, x é igual a 0. A do segundo, x ao quadrado, menos 8x, menos 16 igual a 0. Vamos pelo discriminante, delta vai ser igual a 64, menos 4ac, peraí, aqui vai ficar mais, né? Multipliquei por menos 1, aqui é mais. 16 vezes 4, 64, então delta é igual a 0. Então x é igual a menos b, então menos por menos mais 8, mais ou menos a raiz de delta 0, sobre 2 vezes a. Então, nesse caso aqui, como o discriminante é 0, x' é igual a x duas linhas, que vai ficar 8 por 2, 4. Solução dessa equação, 0, 4. Ou você pode também fazer 0, 4 e 4. Aí vai depender da resposta que você encontrar, se for para marcar alternativas. Hoje eles já trazem as 3 respostas, não 2, como a gente era acostumado a ver no livro. Aí vamos para, continuando, o que a gente chama de menor complementar. Posso apagar essa tela, certo? Vamos apagar essa tela e vamos para calcular o menor complementar. Então, vimos o determinante da matriz de ordem 2, da matriz de ordem 3, e lá no final eu vou colocar para vocês o determinante da matriz de ordem 4. Hoje a gente não usa mais, tá certo? Hoje, antigamente se colocava em provas de vestibulares, só que você perde muito tempo